capítulo 22, versículos 14 a 20. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. E vamos pensar um pouco nesse tema tão importante da ceia, a Eucaristia. Lucas capítulo 22, versículos 14 a 20. Peço mais uma vez que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, de lê-la, para a nossa edificação. E oramos, Pai, que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, este momento, como tem conduzido todos os outros momentos desse culto, mas de uma maneira muito especial, Pai. Vem nos ajudar a entender a Tua palavra, tanto a mim, no exercício da proclamação, para que seja fiel ao Senhor, quanto também aos meus irmãos, para que recebam a palavra do Senhor e ela venha edificar a todos os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto da palavra do Senhor diz: chegada a hora. Sobre que hora esse texto está falando? A hora em que Jesus estava prestes a entregar o seu corpo na cruz pelos nossos pecados, para receber da parte de Deus o castigo pelos nossos pecados. A hora em que Ele também derramaria o seu sangue, e ali, através do derramar do seu sangue, a nova aliança fosse instituída de uma vez por todas, em favor de todos aqueles por quem Cristo deu a sua vida. Era sobre esta hora que o Evangelho de Lucas está falando. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Era um momento de intimidade entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, representada através dos apóstolos. Estes que são a coluna da igreja do Senhor Jesus Cristo. Conforme diz a palavra do Senhor, que a igreja, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. E de fato os apóstolos são fundamentais no processo de Deus, na formação da sua igreja. Então, quando os apóstolos estão ali sentados, a igreja está ali. Eles são os nossos representantes. E eles estão ali com o Senhor da igreja, esperando receber do Senhor da igreja aquilo que o Senhor da igreja tem a lhes transmitir, para que eles pudessem também transmitir a toda a igreja que seria constituída a partir da vida destes homens que entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus diz o seguinte: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. É importante que nós entendamos esta ligação que o Senhor Jesus Cristo ele faz entre
a ceia, a nova aliança e a Páscoa, a antiga aliança, representada pela Páscoa. A Páscoa, aquele evento histórico fundamental para a nação de Israel, que era celebrado de geração em geração, para que eles jamais se esquecessem da obra maravilhosa de libertação que o Senhor nosso Deus constituiu sobre a vida deles quando eles eram escravos no Egito. Por um longo período da história, cerca de 430 anos, aquele povo foi oprimido e escravizado lá no Egito, sem direito algum, vivendo na miséria, vivendo ali de uma maneira que eles não podiam adorar ao Senhor. E Deus levantou um libertador, que foi Moisés, e através de Moisés, Deus enviou as pragas ao Egito, para que o seu povo pudesse ser libertado do poder, da tirania de Faraó e da escravidão ali do Egito. Na última noite, antes da 10ª e última praga, foi instituída a Páscoa. E ali a Páscoa era um sinal de que Deus estava por detrás de todos os eventos que estavam acontecendo no Egito, com o propósito de libertar definitivamente o seu povo da escravidão e levar o seu povo para a terra prometida. As famílias se reuniram naquela noite, mataram um cordeiro e mais os outros elementos que constituíam aquele momento, mas sem dúvida alguma, o centro de toda a Páscoa era a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro que deveria ser passado nos umbrais das portas e o alimentar-se do cordeiro. Mas quem poderia participar dessa Páscoa? Quem poderia participar dela? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 12. É importante que nós entendamos esta verdade. Êxodo capítulo 12, versículo 43, por favor. Eu lerei primeiramente os versículos 43 a 45. Êxodo 12, 43 a 45. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Vamos mais um pouquinho, os versículos 47 a 49. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. É importante nós entendermos isso, queridos. Ninguém poderia participar da Páscoa sem receber o sinal, o primeiro sinal da aliança, que era a circuncisão. Era fundamental que todo aquele que fosse participar da Páscoa, começando, logicamente, dos hebreus que ali estavam, todos fossem circuncidados. Todos, sem exceção. Fosse um escravo, fosse um estrangeiro, ninguém poderia participar da Páscoa sem o sinal da aliança. E nós nos lembramos aqui, meus amados irmãos, que sem o batismo, sem o sinal da aliança, que é o batismo, que substitui na nova aliança a circuncisão, que era o sinal da antiga aliança,
Sem este sinal, não deve a pessoa participar da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é para o seu povo. A ceia do Senhor é para o povo da aliança. A ceia do Senhor é para aqueles que já receberam o sinal da aliança sobre si mesmos. E o sinal da aliança hoje sobre o povo de Deus é o batismo. E no caso de nós, como entendemos da palavra do Senhor, a pessoa ela não pode participar da ceia do Senhor sem que tenha condições de fazer um exame de si próprio. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar, nas instruções do apóstolo Paulo sobre a ceia do Senhor, que antes de celebrarmos a ceia, nós devemos fazer um exame de nós mesmos, em relação à nossa comunhão com o corpo de Cristo. Não é apenas receber o batismo, mas é necessário, além do batismo, que nós examinemos a nós mesmos como está a nossa comunhão com a igreja de Cristo. É necessário que nós despertemos a nossa mente para a realidade espiritual do ato que nós estamos praticando. Porque a Bíblia Sagrada ela é clara ao dizer, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não há possibilidade de receber as bênçãos oriundas da morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor, que é esta aliança da Eucaristia e da Santa Ceia. Não é possível receber os benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo para que sejamos fortalecidos espiritualmente sem que estejamos em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Discernir o corpo não é discernir apenas o corpo de Cristo lá na cruz, saber que eu estou salvo, eu estou livre dos meus pecados, porque Cristo entregou o seu corpo por mim. Mas discernir o corpo, e fica fácil de entender o contexto em que o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 11, porque ele está falando da festa do ágape, que os cristãos no primeiro século se reuniam para celebrar a festa do amor, a festa do ágape, com o objetivo de que durante aquela festa do ágape eles celebrassem juntos a ceia do Senhor. E estava havendo um problema sério. Os ricos da igreja deixavam os pobres de lado. Na festa do ágape, era até uma contradição, né? Era até uma contradição. Um grupinho se reunia ali à parte e ficava afastado dos demais da igreja, não tinha comunhão com os demais irmãos da igreja. Como poderiam celebrar a ceia do Senhor desta maneira? Eles não eram dignos de participar da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor aponta para a realidade que nós somos um corpo em Cristo, nós somos um só pão, estamos unidos em Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo está instruindo para a participação da Santa Ceia, que nós devemos discernir o corpo, ele está falando exatamente sobre esta realidade de discernirmos como está a nossa comunhão com os nossos irmãos da igreja. Como está a nossa comunhão com a igreja? Então, depois de conscientemente fazer este exame, tendo sido já batizados, preste atenção, uma criança, por exemplo, ainda que ela seja batizada, ela não tem condições de fazer esse autoexame. Como uma criança o fará? A Santa Ceia é para aqueles que são batizados e têm condições de julgarem o ato que estão praticando. É diferente do batismo neste sentido. Então, a necessidade de que todos aqueles que irão participar da ceia do Senhor possam examinar a si próprios diante da igreja do Senhor, diante da obra do Senhor Jesus Cristo em favor da igreja, e depois de fazer esse autoexame, então participar dela. Não deixar de participar. Pelo contrário, o crente
ele é levado ao autoexame com o objetivo de ver se há alguma coisa que está errada, para que durante o momento em que ele vai participar da ceia, ele tome a decisão de corrigir-se, mas jamais deixar de participar da ceia do Senhor, porque ele está sendo chamado à consciência de que ele faça esse autoexame com o objetivo de voltar-se para Deus, de todo o seu coração. Então Jesus, ele toma essa festa da Páscoa, lembrando daquele evento do passado, onde o cordeiro foi sacrificado para alimentar o povo de Deus durante o processo da libertação da escravidão, e agora ele fala: eu desejo tomar essa Páscoa junto com vocês antes do meu sofrimento. Porque ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que iria dar a sua vida por nós, com o objetivo de nos libertar de maneira definitiva da escravidão do pecado sobre a qual todos nós estávamos antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então a necessidade, Jesus, ele faz essa ponte entre a antiga aliança para estabelecer a nova aliança. E ele diz mais: pois eu lhes digo, versículo de número 16, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E continuo: e pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus, naquela hora, queridos e amados irmãos, ele está inaugurando o reino de Deus no coração da sua igreja. Ele está dizendo que a partir daquele momento em que ele está tomando da Páscoa, junto com da última Páscoa e da primeira ceia, com os discípulos, ele não está apenas fazendo uma transição da antiga para a nova aliança, mas ele está dizendo agora que o reino de Deus está entre eles. O reino de Deus estará dentro deles. Ele inaugurou o reino com o objetivo de reinar no coração do seu povo, do povo da aliança. Mas ele apenas inaugurou, o reino não está completo. Ele está dizendo que ele começou uma boa obra em nós, na igreja. E ele vai completar esta boa obra quando ele voltar para consumar o reino. Ele está antecipando uma realidade, deixando uma promessa bendita aos seus discípulos, à sua igreja. Eu vou partir, mas o meu reino já está entre vocês, dentro de vocês. E eu vou voltar, é uma promessa. E a promessa vai ser marcada por esta verdade que eu estou lhes dizendo. Eu vou tomar hoje com vocês. Nunca mais vou beber do fruto da videira até o dia que eu voltar. Então eu tomarei com vocês no reino de Deus. Que coisa maravilhosa, queridos. A promessa bendita do Senhor. Ele não apenas fala de que ele vai embora, mas ele deixa claro: eu vou voltar. E isso deve nos impulsionar como igreja a viver pela fé no Senhor Jesus Cristo. A viver pela esperança do seu retorno. A viver vidas consagradas. A viver vidas dependentes da graça maravilhosa de Cristo a cada dia. Para que nós jamais deixemos de orar: vem, Senhor Jesus, vem o teu reino, Maranata, vem, Senhor Jesus. Cada vez que a igreja se reúne com o propósito de participar da ceia do Senhor, nós estamos dizendo isto uns aos outros e ao mundo, que a nossa fé está em Jesus Cristo. Por que vocês fazem isso? Porque nós cremos que Jesus voltará. Amém, meus irmãos?
Nós cremos que Jesus voltará. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que nós estamos dizendo é que nós fomos alcançados e transformados, libertos pela morte do Senhor Jesus Cristo. Foi a morte de Cristo que nos trouxe salvação e libertação. E nós estamos anunciando esta verdade até que Cristo volte, porque nós cremos que a única possibilidade do homem ser salvo é através da morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. É a única possibilidade do homem entrar em aliança com Deus, através da morte do Senhor Jesus Cristo. E a igreja não tem outra mensagem a proclamar, porque esta é a mensagem do Evangelho do Senhor. Cristo deu a sua vida por nós. Ele entregou-se em nosso lugar. E aí Jesus, então, ele toma o pão. Ele dá graças e diz: isto é o meu corpo. Ele está encenando aquilo que ele faria mais tarde, lá na cruz. Ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo, comam do meu corpo. Daí ele pega o cálice e ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebam dele. O que Jesus Cristo está dizendo é: para que você seja salvo, você precisa crer no sacrifício que Ele fez por você. Para que você seja salvo, você precisa se identificar com Cristo na morte dEle. Ele morreu por você. Para que você seja salvo, você precisa tê-lo dentro de você e alimentar-se espiritualmente pela fé do corpo e do sangue de Jesus. E a presença espiritual de Jesus Cristo é tão verdadeira como é verdadeiro e visível aquele pão que você vai comer nesta noite, o cálice que você vai beber. Se você tem alguma dúvida, olhe para o pão. E você vai não pegar um pão virtual na sua mão, ou um cálice virtual. Você vai estar pegando o pão mesmo. É um pão, é um pedaço de pão. E você vai estar pegando um cálice para beber daquele cálice. E ele está dizendo: da mesma maneira como você está vendo este pão, creia que ao comer deste pão, eu estou com você, eu estou alimentando você. Da mesma maneira como você toma esse cálice nas suas mãos, ele é real, ele é verdadeiro. Creia na minha presença real e verdadeira sobre a sua vida. Eu estou com você todos os dias. Jamais deixarei você. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz, meus amados irmãos. E por que então é preciso, para participar da ceia do Senhor, que nós creiamos nesta verdade e nós tenhamos assumido um compromisso com Cristo? Porque não tem sentido algum este sinal, senão para aqueles que creem. Se eu for participar sem crer nisso, sem ter qualquer relação com Cristo, sem crer que Jesus Cristo morreu por mim, sem assumir um compromisso público com Jesus, através do batismo e da profissão de fé, onde eu digo que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, não existe, meus amados irmãos, nenhum sentido para a pessoa que vai participar. Nenhum sentido. Ou ela estará apenas comendo um pãozinho, que eu vou dizer para você, é tão pequenininho que não vai matar a sua fome. E um cálicezinho tão pequenininho que não vai matar a sua sede, vai deixar você até com mais sede ainda. Porque não vai significar absolutamente nada. Mas para você que creu em Jesus Cristo, para você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, como eu disse aqui,
Quando você participar, consciente do que Cristo fez por você, comprometido diante do Senhor a viver uma vida digna daquilo que Cristo fez por você, o Espírito Santo, ele ministra ao seu coração as verdades contidas naquilo que Jesus Cristo mesmo ele fala. Eu leio o Catecismo de Heidelberg, a pergunta 75 e a resposta é assim: tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim, e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim, e o seu sangue derramado por mim na cruz. E ele continua: tão certamente quanto recebo das mãos do ministro, e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também Ele mesmo, com seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Querido, você que já entregou a sua vida a Jesus, você que creu no Senhor Jesus Cristo, com fé e reverência, consciente do amor de Jesus Cristo por você, consagre a sua vida também àquele que deu a vida por você, já que Ele me deu a sua vida. Não há sentido viver a minha vida se não for para Ele. Então consagre a sua vida ao Senhor. Faça isto antes de participar da ceia. E participe de todo o coração, de toda a alma, e receba o alimento espiritual verdadeiro, genuíno que Cristo nos dá. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não creu que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, mas você quer nesta noite fazê-lo, eu oro nesse instante para que você entregue a sua vida ao Senhor. Você creia em Jesus, você possa conscientemente se arrepender dos seus pecados e entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. E decida-se por buscar o batismo. Decida-se por professar a sua fé como membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Assuma publicamente que você pertence ao Senhor, que a sua vida é do Senhor, assim como Cristo publicamente, diante do mundo, Ele entregou a sua vida na cruz pela nossa vida. Que Deus nos abençoe, amados, e que ao participarmos da ceia do Senhor nesta noite, possamos fazer assim, para a glória e para o louvor do Senhor. Amém, meus amados? Vamos ter um tempo de oração, mais uma vez de oração silenciosa. Lembre-se de tudo que Cristo fez por você. Agradeça ao Senhor e consagre agora a sua vida ao Senhor. Como está sua comunhão com a igreja, meu irmão? Se você não estiver em comunhão com a igreja, não deixe de participar da ceia, mas diga ao Senhor: Senhor, renova o meu compromisso com a igreja. Eu não quero ficar à margem, eu não quero vir aqui como um estrangeiro, eu quero vir aqui como membro do teu corpo, membro da tua igreja, como filho e como filha do Senhor. Se você estiver fraco, abatido, desanimado, diga agora ao Senhor, abra a sua alma com o Senhor e peça no momento em que você estiver participando, que o Espírito Santo de Deus infunda sobre o seu corpo, sobre a sua alma,
vitalidade espiritual que vem da cruz, perdão que vem da cruz, consolo que vem da cruz, esperança que vem da cruz, e que Ele renove a sua vida em nome de Jesus. Glórias a Ti, ó Pai, glórias a Ti, ó Filho, glórias a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, amém. Antes de chamar os presbíteros aqui à frente, nós, na sexta-feira, tivemos reunião do conselho da igreja e recebemos, por transferência, vindo lá da igreja central, meu querido Luiz Emídio. Por favor, Emídio, vem aqui. Quero chamar o Emídio para que esteja aqui com a gente. O Emídio, ele é tio da Tatiana do João, não é? Titio. Que bênção. Glória a Deus pela sua vida, viu? Por tê-lo aqui conosco. Eu quero chamar também, nós recebemos outra família. A família está representada hoje por uma pessoa. Vou chamar a Bárbara. Vem aqui, Bárbara. Vem aqui, querida. Nós recebemos também por transferência, vindo lá da Igreja Presbiteriana Nova Canaã, a Bárbara, a mamãe, que é a Estela, e o seu João, que é o pai. Hoje só está a Bárbara aqui com a gente. Chamá-la aqui para a gente orar com esses queridos que nós estamos recebendo com muita alegria. Passar um pouquinho de vergonha, né, Bárbara? Aqui, glórias a Deus pela vida de vocês, glórias ao Senhor. Eu vou chamar aqui à frente para estar orando e agradecendo a Deus por estas vidas preciosas. Daniel, meu amado, vem aqui, esteja orando em favor dos nossos amados. Nós estamos com uma classe também de novos membros, uma classe muito bonita, né, e preparando novos irmãos que serão recebidos também como membros da igreja, se Deus assim o permitir. Vamos orar, queridos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento, ó Deus. Amém. A qual o Senhor tocou no coração dos nossos irmãos em participar desta igreja, ó Deus. Amém, Pai. Louvamos o Senhor por eles estarem fazendo parte da membresia desta igreja. Amém. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que possam vir com o Teu Santo Espírito fazer parte, trazendo bênçãos, abençoando esta igreja. Amém, Pai. E assim também, ó Deus, da mesma forma, nós como irmãos, possamos abençoar ricamente a vida de cada um deles. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua irmandade seja cumprida desta forma. Amém, Que Pai. nós possamos abençoar uns aos outros diante do Senhor com o Teu Espírito Santo. Pai. Amém, Pai. Nós agradecemos por este privilégio, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos dá todo o desejo, toda a forma de viver, ó Deus, e toda a necessidade, ó Deus, que o cristão tem, ele encontra na família do Senhor, ó Pai. Amém, Pai. Nós louvamos a Ti mais uma vez, porque o Senhor tem abençoado esta igreja com grandes irmãos, ó Deus, e com grandes pessoas comprometidas com a Tua palavra, Senhor. Amém, Pai. Em nome e por amor de Jesus é que nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, querida. Muito, viu, bem? Muito bem-vinda. Emídio, Deus abençoe. Muito bem-vindo, viu, querido? Glórias a Deus. Depois dê um abraço nos nossos queridos irmãos. Eu vou chamar os presbíteros para que estejam aqui conosco, junto à mesa. Como Cristo fez, nós também o fazemos.